Olá, estudantes do nono ano! Nesse vídeo vamos falar sobre noção de função, pontos de máximo e de mínimo. Vamos lá? Vamos pensar um pouco. O que você entende por valor mínimo e valor máximo de uma função quadrática? O que será que representa? O que será que é esse tal de valor mínimo e valor máximo? Aqui nós temos o gráfico da função quadrática. Então, o gráfico de uma função quadrática, a gente quer desse tipo aqui, y igual a x ao quadrado mais bx mais c, é uma parábola, linda e maravilhosa parábola, toda simétrica. Por isso existe um eixo de simetria. E é exatamente nesse eixo que se encontra o ponto que se chama vértice. Com cavidade voltada para baixo, eu tenho o A negativo. Esse A aqui, ó, esse é sinalzinho deste número. Quando é voltada para cima, o A, que é esse carinha aqui, é positivo. Então, bateu o olho na escrita algébrica da função, você já tem noção de como vai ser o gráfico. Voltado para baixo ou voltado para cima. O vértice da parábola, aquele pontinho extremo, corresponde ao ponto que o gráfico de uma função quadrática muda de sentido. Usando um plano cartesiano, podemos traçar o gráfico de uma função quadrática, considerando os pontos de coordenadas x e y que pertencem a essa função. Existem alguns pontos que são notáveis, que são mais fáceis de você traçar o gráfico. Vértice e raízes, por exemplo. Você tendo esses dois pontos, três, né, porque são duas raízes mais o vértice, você consegue traçar o gráfico da parábola, bem bonito, ok? Então, olha lá, ó, voltada para baixo, tá aqui o vértice, ó, e ele pertence ao eixo de simetria. Logicamente, ele é o ponto médio aqui das raízes. Ou voltada para cima, também pertence ao eixo de simetria e também é o ponto médio das raízes. E eu posso determinar pela fórmula também, menos b sobre 2a e menos delta sobre 4a, ok? Temos uma situação de um túnel aqui, ó. A entrada de um túnel foi construída em formato parabólico com 12 metros de largura e 6 de altura máxima, sendo destinados 1,8 metros para a passagem de pedestres. Nesse túnel somente poderão trafegar veículos com meio metro mais baixos que a menor altura desse túnel em que se pode trafegar. A menor altura desse túnel que se pode trafegar é no final da passarela, ok? É depois desse 1,8 metros ali, é exatamente ali. Qual é a altura máxima desse veículo para trafegar? Então, qual é essa altura máxima aqui? Então, para obter essa altura, eu preciso da função, porque ele é um ponto qualquer daquele gráfico. Ele é um ponto onde x é 1,5, então eu quero a imagem do 1,5 não, 1,8, eu quero a imagem de 1,8. Preciso da função. Então, determinamos a função. Eu utilizo o vértice, ó. O vértice é 6, porque é o ponto médio, 6 para x e 6 para y. Então, menos b sobre 2a é 6. E menos delta sobre 4a também é 6, ok? Então, aqui, ó, substituindo uma na outra, afinal eu tenho um sistema, duas equações com duas variáveis. Substituindo b aqui, ó, eu consigo que o a é menos 1/6. O a, o coeficiente que acompanha a letra ao quadrado da equação. Voltando nela, substituindo, eu acho b. O b é 2. O b da minha equação. Então, eu já tenho a, já tenho b, posso montar a equação. A função é ax ao quadrado mais bx mais c. Só que o c é onde corta no eixo y, no zero. Então, não preciso dele. Então, a função vai ficar menos 1/6 x ao quadrado mais 2x. Ó o a aqui, ó, 1/6. Ó o b aqui, ó, 2. Pronto, acabou nosso problema. Tendo a função, é só eu determinar a imagem do ponto 1,8, que é aqui, ó, a menor altura onde se pode trafegar. Fazendo essas contas, 3,06 é essa altura. Mas, para garantir, eles permitem que os carros trafeguem ali apenas com meio metro mais baixos. Então, 3,06 menos esse meio metro, 2,56 metros é a altura máxima. Aplicação da ideia de função e de vértice numa situação problema, ok? Então, resumindo, quando A é positivo, eu tenho o y do vértice como valor mínimo. Quando A é negativo, eu tenho o y do vértice como valor máximo. E o contrário também vale. Se eu tenho o valor máximo, o A é negativo. Se eu tenho o valor mínimo, o A é positivo.
Ok? Então essa ideia vai e volta, ela vale para ambos os lados. Nesse vídeo, nós falamos sobre noção de função, ponto de máximo e de mínimo. Espero que vocês tenham gostado e até breve!